do agro, sejam todos muito bem-vindos ao Raiz e Resultado. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e muitas vezes silencioso dentro do agro brasileiro: a saúde, o bem-estar e a presença da mulher que vive e trabalha no campo. Sabemos que cada vez mais mulheres assumem posições estratégicas no agronegócios, liderando propriedades, cooperativas e negócios familiares. Mas existe um paradoxo. São mulheres extremamente fortes, produtivas e resilientes. Mas muitas vezes deixam o próprio cuidado para o último lugar. Por isso, hoje vamos conversar sobre corpo, mente e presença feminina no agro. Para essa conversa, recebemos uma convidada muito especial com mais de 35 anos de experiência. Uma profissional que vem se destacando no cuidado interativo, da saúde feminina e na formação de novos profissionais na área da estética e saúde corporal. Ela é fundadora do Instituto Edna Venâncio, referência em Uberlândia com atuação em tratamentos especializados, pós-operatório e também no acompanhamento de mulheres com lipedema, uma condição que ainda é pouco compreendida. Edna, seja muito bem-vinda. É uma satisfação recebê-la aqui no Raiz e Resultado. Eu é que agradeço a todos essa oportunidade, né? Meu nome é Edna Venâncio, hoje responsável e massoterapeuta do Instituto Edna Venâncio, e tá aqui eu estou aqui com muito, assim, muito feliz em poder expandir isso aí para nossa agro, né? Porque hoje mulher não é ela está só no agro, existe até as pedreiras, sabe? Engenheiras, enfim. Nós temos uma gama de mulheres dentro da sociedade aí que precisa de muito cuidado e acolhimento, Kelly. Sensacional. E para enriquecer ainda mais essa conversa, temos também a participação da Fernanda Condessa, estrategista de negócios e marketing digital, que vai trazer uma visão sobre posicionamento profissional e mercado. Bom, então vamos lá, né? Edna, quais são os principais impactos físicos que você observa em mulheres que vivem no campo? Kelly, tanto no campo, como eu acabei de dizer, no campo quanto todas as outras áreas, as mulheres hoje no campo, elas estão, assim, a frase certa, elas estão extremamente judiadas. Por quê? A mulher em si, ela tem a tendência, o acolhimento, vou fazer lá fora, depois eu faço para mim, né? Então, o que acontece? Hoje, a questão das mulheres em ênfase, né, do assunto da agropecuária, hoje elas estão bem sofridas mesmo, assim. Não tá, o autocuidado é a última escolha para elas mesmas. É verdade. E é muito interessante, viu, o Edna, quando você fala, né, sobre essa questão de todo esse cuidado, né, das mulheres realmente estarem judiadas, porque na maioria das vezes elas estão ali o tempo todo em pé, corre para lá, corre para cá, né, e naquilo ali, quando chega no final do dia, às vezes tem aquela reclamação ali que está com dor nas pernas, entendeu? Que está sentindo aquela indisposição referente ao dia todo. Frente a tudo isso, né, como identificar quando o inchaço e a dor nas pernas após o dia da lida não são apenas cansaço, mas sinais de lipedema? Então, Kelly, boa pergunta. O que acontece? Como a mulher ela tem o olhar somente para um ponto, aliás, já tem vários, né, vários pontos, mas quando se trata de agro, ela vai cuidar primeiro mesmo da parte de fora. Ela não olha para dentro. O olhar para dentro, não estamos falando só da perna, nós estamos falando do corpo todo. Aí, quando ela fica em pé o tempo todo, que acumula retenção de líquido, inchaço, dor nas pernas, dor nas veias, e aquilo come fora do horário, alimentação fora do horário, não toma água,
Isso tudo torna-se um grande aliado para inflamações, né, corporais, que nós estamos falando das dores nas pernas, que ela vai tomando uma forma tão proporcional para inflamação. E o que acontece? Quando não é a questão hormonal e genética, e ela vai tomando uma proporção tão grandiosa de inchaço, de dor, e vai, não, depois eu vejo isso, depois eu olho para isso, a coisa tá, quando ela vai procurar, aí já tá num estado que não tem que, assim, parar e dar um tempo, sabe? É por aí. Opa, perfeito. E é interessante, né, Edna, porque assim, o lipedema, a gente, pelo pouco que a gente ouve falar, se trata de uma doença assim, inflamatória, né, dos Sim, tecidos adiposos, e que sim. isso precisa ali de um tratamento adequado, né, ali daquele especialista. Essa realidade, quando ela consegue ser diagnosticada de uma forma antecipada, consegue se controlar mais esse desconforto por meio da questão de drenagem, Edna? Sim, sim. Porque, né, Kelly? Igual a gente Sim, estava falando, que hoje o maior ativo do campo, né, não é o solo, e sim é o ser humano. Então a gente precisa de cuidar do ser humano, porque é ele quem produz, quem traz quem vai impactar diretamente a produtividade, né? E precisamos olhar para a qualidade de vida dele, né? É necessário olhar para essa qualidade Principalmente, de vida, porque, principalmente, Fernanda, não é? principalmente. Vai estar ligada diretamente ao cuidado, né? É o cuidado da mente, ao cuidado do corpo, a alimentação. Então Sim, passa por isso. E a gente, quando deixa isso de lado e vai deixando, protelando, isso vai agravando. E acaba que chega num estágio tão crônico que a pessoa é afastada, né, do trabalho para poder fazer isso. para poder ter essa ajuda a parar, né? E aí que, É, Edna, que chega para você, deve ser cada caso que... não, é caso, assim, que você fala assim, gente, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque é uma coisa, assim, estarrecedora, assim. Uma fala muito interessante que você disse aí é o seguinte, o ser humano é a projeção de tudo que nós temos. Tudo é o homem que fez, Ixi, é, é o humano que nós estamos retratando. Edna, Quando você cuida, volta porque parou. travou. 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 Ah, Volta. tá. Então vamos lá, nós estamos falando de seres humanos, como você Isso. muito bem falou. Então, quando você faz um tratamento, dá um tratamento para esse ser humano, como ele é o produtor, ele é o criador, ele, como diz, ele faz a parte que Deus não pode estar aqui, ou enfim, o que acontece? Quando você cuida desse ser humano, tudo que é para esse ser humano produzir, ele produz melhor. Então, para isso, o Instituto Edna Venâncio entra. Criamos protocolos de drenagem linfática e de autocuidados em casa, sabe? Nós chegamos à conclusão nesses 35 anos de experiência de tudo que vemos, e eu já trabalhei em spa, já trabalhei indo nas residências, enfim, hoje nós estamos estabelecidos aqui, enfim, onde eu fui, nós vemos uma inflamação diferenciada. Então, eu tenho gamas e gamas de experiência para contar, sabe? Edna, você deixa de... o seu tratamento agora, ele deixa de ser por estética, né? E passa a ser uma gestão humana, né? É uma coisa até mais abrangente do que apenas estético. Sim, 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 saúde. Saúde que nós estamos falando de hoje. Hoje, as empresas hoje estão contratando, nós como massoterapeutas estamos sendo está tendo muita pedida para ajudar até dentro das empresas com os funcionários para ter um rendimento melhor. Então, isso chama-se saúde. Saúde. Aí, mediante a isso, todos os nossos produtos, hoje ele tem um foco muito interessante que é o mentol, tá? Ele é o mentol porque o mentol ele traz uma refrescância, ele traz uma oxigenação muscular,
ele traz um conforto para esse músculo, para essa pele, para esse tratamento. Entendeu? Então, a gente colocou, além do mentol, vários outros princípios ativos nesses produtos para ajudar nessa busca dessa melhora, desse descanso corporal. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, né? É verdade, é verdade. Deixa essa surpresa. Olha só. E olha só que bacana, né? Todas essas considerações da Fernanda, que a Edna trouxe, a gente percebe, né, que a mulher do agro hoje, ela ocupa cargos de liderança, né? E como a imagem, ela influencia a autoridade, né? E aí é muito interessante, né, Edna, nessa questão aí, quando você comentou que as empresas estão solicitando o trabalho do Instituto para poder estar valorizando, né, tá praticamente ali, valorizando ali seu colaborador, o profissional, aquela mulher que está ali na liderança também, como um todo, para realmente ter cada vez mais essa imagem de autoridade. E essa imagem de autoridade, ela começa, né, com o autocuidado, né? Sim, sim, inclusive essa questão da gente buscar levar para as empresas esse conforto, essa saúde necessária, está sendo muito interessante, porque está trazendo um empoderamento às mulheres, porque, pensa bem, um exemplo, nós estamos falando de agro, a pessoa sai do meio da plantação, da onde ficam os animais, enfim, debaixo do sol, quente, cansada, assim, sabe, toda uma olheira, uma dor nas pernas, no corpo, no braço, nas costas. Aí você vai lá e pega essa mulher, dá uma drenagem, relaxa, a gente consegue relaxar todo esse corpo. Ela volta renovada. Ai, que delícia, meu Deus. Não, eu já falo com gosto, eu adoro. Sonhando. Adoro falar disso. Nossa, como é bom. Não, e bacana, né? Porque isso aí que você trouxe, a gente entende que o quê? Né? Que quando uma mulher se sente bem, né, depois desse tratamento aí, de todo esse cuidado, que realmente a gente vê todo um carinho, né? Toda uma essência, toda uma alma ali para poder realmente proporcionar para o cliente aí do Instituto a melhor, o que ele há de melhor. E aí o que a gente percebe, né? Que quando a mulher se sente bem, né, com esse autocuidado, com a sua aparência, isso muda a postura, né? Isso traz para ela segurança, presença, né? Uma liderança muito mais sob presença por conta dessa questão desse autocuidado. E não se trata da questão da vaidade, né? Até mesmo pela própria lida, pela responsabilidade ali da liderança que ela ocupa, ou na cooperativa, ou na fazenda, liderando os seus liderados, ela precisa transmitir, né, essa segurança, essa postura, primeiramente no aspecto, né, de bem-estar, do bem-estar psicológico, fisicamente, e o Instituto ele traz isso aí, né, Edna, pelo que... Sim, hoje traz isso. Inclusive, a gente está ampliando aí com novas parceiras, porque acaba que a 2 mãos não está dando. Então, nós vamos ver a 4 mãos. Daqui uns dias a 6, né, gente? Porque é um trabalho minucioso, como eu falei no início, de autocuidado, levar a consciência a essas pessoas que o autocuidado é o que importa no momento, o presente, para que no futuro a gente possa até falar, não, se eu tinha a opção aí de chegar aos 80, chego no 100, né? Porque cuidou, porque tomou uma água, fez um exercício, fez uma bela de uma massagem, recebeu uma bela de uma massagem. Então, não tem preço, gente, não tem preço. Esse autocuidado não tem preço. Sensacional. Fernanda, gostaria de fazer alguma consideração também? Ai, eu gostaria. Às vezes, Edna, vamos só dar como é que fala? Uma noção de preços aqui para o público, para eles saberem mais ou menos, assim, o quanto que vale um bem-estar, uma massagem, uma drenagem. Chegando na sua clínica, no Instituto, Edna, eu quero fazer uma drenagem. Quanto fica essa drenagem? Olha, levando em consideração a todos os pontos, a gente tem que pensar no humano, né, gente? Vamos pensar humano versus situações pelo qual o país passa.
Vamos colocar o nosso preço aqui hoje. Hoje, uma sessão de drenagem, de 1 hora de sessão com manta e várias outras coisas que a gente coloca, que agrega nesse tratamento, é R$ 120. Olha só, R$ 120 para sair dali renovada, maravilhosa, sim, disposta, né? E você trabalha também com pacote? O Instituto Edna Venâncio trabalha com pacote? Trabalha com pacotes. A gente faz um pacote de 6 sessões a 8 sessões, no mínimo, no máximo. Uhum. Porque mais às vezes, de repente, a pessoa, não, acho que eu não quero continuar, enfim. Mas a gente trabalha com pacotes individual, a gente trabalha com, como a gente faz a parte de tratamentos, demora um pouco, né? Então, eu preciso, às vezes, de uma massagem na semana, uma massagem, e um outro dia a massagem e o tratamento, dependendo da situação. Ah, sim. Isso tudo, você faz todo o diagnóstico, né? Isso, faz toda uma avaliação, uhum. A gente faz toda uma avaliação primeiro, aí a gente fala, cliente X precisa disso, o Y precisa disso e disso e disso. E a primeira sessão, ela é mais demorada? Sim, por causa dessa sim. avaliação? Demora cada avaliação, qual o tempo? 1h20. 1h20? Isso. Uhum. É a avaliação mais a drenagem. O atendimento, isso. Aí 1h20 tudo. Tudo. Aí a gente tem todos os recursos aqui, que é a balança para pesar, tem um diagnóstico de 3 folhas para poder estar fazendo avaliação, peso, altura, medicação, tudo. É um raio-x completo da pessoa. Precisamos de ver com quem eu estou lidando para o que... Ixi, travou. Cliente. Edna, o seu travou. Travou quando você estava falando que estava lidando. Precisa saber com quem está lidando. Por isso que eu preciso saber quem eu estou lidando, para eu poder fazer um diagnóstico e já direto no que precisa, se é uma massagem só ou o tratamento e massagem. Sim. Então a gente tem todo um acompanhamento com essa cliente. Legal, né, Kelly? Nossa, eu estou aqui maravilhada, encantada, porque olha só, se a gente for analisar no que diz respeito à questão de custo-benefício, gente, você nossa, isso é investimento. É verdade, é investimento em qualidade de vida, sim, que no caso para a mulher, que eu acredito que vai abarcar todos ali, né? Independente de ser homem ou mulher, mas vai abarcar todos. Vamos levar em consideração aí a questão da mulher, né? Por ser nós estamos no mês aí do Dia Internacional das Mulheres. Então, o que a gente observa no caso daquela mulher que é líder, que faz esse investimento com custo-benefício ali irrisório frente aos grandes benefícios que ela vai ter, sem sombra de dúvida, vai refletir nessa mulher uma líder segura, que vai transmitir confiança para a equipe, inevitavelmente para os fornecedores e parceiros. E trazendo essa questão de, mais uma vez, esse bem-estar, que vai elevar a autoestima e tudo mais, Edna e Fernanda também, vocês acreditam que existe impacto psicológico quando a mulher se sente bem com sua aparência, com esse conjunto de bem-estar? Que isso nem se fala. Eu sou prova. Nossa, é muito, muito bom. Porque olha aqui, se eu estou otimamente bem, posso estar cansado que for, eu consigo ver até o pôr do sol, eu consigo ver uma plantinha que eu não tinha visto a folha nascer, eu consigo delegar toda uma função dentro de casa, porque a carga da mulher é grandiosa. Eu consigo ser uma esposa, top de linha, sem cansaço, né? Eu digo que eu falo assim, que às vezes, de repente, dentro da sala de massagem, a gente escuta muita coisa, que acaba sendo psicólogo, escutando muitas coisas, né? A gente acaba sendo psicólogo, mas falei, vamos separar. Vamos tratar aqui do nosso corpo físico e o psicológico, a gente leva para determinada pessoa. E aí, nessa junção, gente, psicológica, corporal, essa entrega para essa cliente, não tem preço. Ela vai ficar top das top. E outra coisa, né, e a gente observa, né, assim, quando a mulher olha no espelho e ela gosta do que vê, inevitavelmente algo interessante ali manda para o cérebro, né? Com certeza. Nossa, aumenta a autoestima, né?
consequentemente, já falando ali sobre a questão da redução do nível de cortisol, né, daquele nível de estresse, e aí, consequentemente, mesmo com toda essa lida, igual você comentou aí, Edna, né, que como esposa, a entrega é muito melhor, como mãe, como filha, no seu trabalho, e, consequentemente, isso melhora tudo, melhora o humor, produtividade, né, capacidade de decisão, o relacionamento com a equipe, ou seja, né, a estética e saúde emocional tá ali, né, juntinho, igualzinho a unha com a carne, né, caminho ali juntas, né. Sim, E a isso gente mesmo. chama, é interessante que a gente chama no mundo corporativo de presença executiva. Ela envolve 3 pilares, que é a competência, a comunicação e a imagem, né? Então os Isso mesmo. 3, eles andam juntos. Então a gente não pode deixar de ser competente, de ser comunicativo e de deixar nossa imagem de lado. É isso, é Gente, mostrar a imagem, é mostrar o que olha, está vendo. e eu tenho um depoimento muito bacana que, inclusive, isso aconteceu hoje. Tem uma cliente minha aqui que ela tem 30 anos que ela me acompanha. Ela parou um tempo e depois voltou novamente porque ela, Fledna, eu só dou uma descansada, mas eu só não dou conta não. Eu achei tão bom ela falar isso, né? Aí ela é fazendeira. Ela é fazendeira, ela tem umas fazendas, Uberaba, Itaba, enfim, ela é bem conhecida. E aí nós estávamos conversando. Nós estávamos conversando a respeito justamente disso. Ela falou assim, Edna, eu parei, eu te falar a verdade que eu andei fazendo em outros lugares, mas eu não sei o que você tem. Porque eu acho assim, gente, missão do ser humano não é trabalho, não é ser boa esposa. Não, a missão é a gente ter uma missão. E a minha missão, ela está muito linkada com a mão, no doar para o outro. Sabe? A doação minha é uma coisa tão impressionante que eu falo, não. E aí descobri mais coisas, né? Quanto mais a gente descobre coisas boas da gente, a gente consegue fazer a troca na mesma proporção. E aí o que ela falou? Nós conversamos, eu falei assim, fulana, você é uma pessoa que, para mim, não é por causa de dinheiro, e não cabe isso. Não é por causa de dinheiro, por causa do que você tem isso ou aquilo, não é isso não. O que me chama a atenção é a postura dela, o posicionamento mulher que ela tem. E assim, ela fala assim, aí nós estávamos trocando uma conversa. E quando eu venho aqui, eu dou uma renovada, minha semana, ela voa, eu vou viajar, a hora que eu viajo, fico 20 dias fora, que eu volto, eu fico assim, nossa, cadê, sabe? Então você vê que a gente já causou até necessidades para as pessoas. Então, você vê que ela lida com muita coisa, chega com o rosto cansado e faz uma drenagem, soltando músculo, liberando vasos e veias dolorosas, perna doída, tudo. A gente faz aquele relaxamento, a pessoa, sabe, sai assim grata. Então, essa troca, ela é muito, mas muito importante para o nosso trabalho, sabe? Muito importante, porque tudo multiplica, você fica mais calma para falar, para fazer as coisas, você fica mais ponderada, com a autoconfiança, ela está ali o tempo todo agindo. Então isso é muito importante, viu? Muito mesmo. Ô Edna, você está conversando, você está falando isso, e eu estou pensando assim, gente, ela tem o poder de cura pelas mãos. Tudo de bom. E isso eu acho muito gostoso, muito importante, porque justamente quando você faz com amor, a sua troca, a sua energia, ela tem um poder tão grande de tocar o outro, de tocar em ponto certo, né? Que esse amor, ele transcende. É uma energia tão... Acho que aí é só ciências quânticas, sei lá o que é para explicar o que acontece. Aí eu não sei, né? Eu não entro nesse mérito porque eu não sei, mas é a cura pelas mãos. Podemos dizer assim? Com certeza. Nossa, sem tirar isso é cura pelas mãos mesmo, né? É cura pelas mãos, é a missão da pessoa profissional ali, né? Gente, opa, pode falar, Ed. Não, é só isso mesmo, eu fico emocionada de falar, eu amo essa profissão demais, né? E é tão maravilhoso tudo isso, Edna, que quando você comenta aí sobre a
a sua cliente, né, que tem várias propriedades aí no Triângulo Mineiro, em Minas. Aí você até respondeu uma pergunta que eu iria fazer, que é justamente sobre a questão, né, do autocuidado poder ser visto como uma estratégia de liderança, né? E pelo depoimento dessa sua cliente que chegou aí, que liberou tensão, né, mesmo com toda aquela lida, e pelo jeito ela tem uma postura de liderança, tem essa preocupação ali do autocuidado, né, e principalmente por conta de tamanha responsabilidade, né, que ela traz aí ao longo da vida. Sensacional, Edna. E aproveitando aqui, acho que a gente até comentou um pouquinho antes, mas de repente, se você quisesse, gostaria de fazer mais alguma consideração, igual, por exemplo, muitas mulheres do agro, ela passa longas horas, né, em pé ou em deslocamento, né? Isso pode afetar o sistema linfático, Edna, né? Que eu vi você comentando muito sobre a questão da drenagem, né? Então, esse detalhe aí, ele pode afetar, de fato. Muito mesmo, muito mesmo. Inclusive, o mentol, depois a gente vai falar a respeito disso mais para frente. O mentol, a gente criou ele, colocou mais ênfase nele para isso. Por quê? O fato da mulher não ter, assim, não é que tá ali, o cuidado para ser feito tá ali, mas ela deixa, não, depois eu faço, e vai deixando, e aí ela fica em pé o tempo todo, anda para lá e para cá, passa da hora de ir no banheiro, entendeu? Que é muito sério isso, porque tá tudo ligado, a linfa tá toda ligada, os glândulos, né? Tá tudo ligado. O que acontece isso? Traz esse inchaço, essa retenção de líquido, as inflamações desnecessárias que não precisa até chegar ao lipedema, né? Porque o lipedema ele vem de duas fases. Uma porque já vem da própria pessoa, que é da parte hormonal e genética, e tem a que a própria pessoa cria para ela mesma. Aí vamos no doce, vamos no excesso de doce, na falta de água, na má alimentação, alimenta de qualquer jeito, em pé o tempo todo, sol quente, tudo isso aí contribui com esse desfecho aí que nós estamos falando. Perfeito. Então, realmente, para poder reduzir, né, a drenagem linfática que é praticada aí no Instituto, né, ele vai contribuir, então, em reduzir sintomas, vai melhorar a mobilidade, devolver qualidade de vida para os seus clientes aí, né? Isso, é isso que o nosso objetivo é esse, porque além, né, porque às vezes a gente faz até uma entrega além disso, mas no quesito onde o cliente veio buscar esse trabalho conosco, esse relaxamento, essa drenagem, para poder estar melhorando o seu campo, então o que a gente, nesse aspecto, o que a gente pode fazer e o que a gente faz? É entregar o nosso melhor, em termos das manobras, deixar até uma musiquinha, fazer uma bela drenagem facial, deixar uma toalhinha no rosto, para eu cuidar desse líquido, dessa retenção, sabe? E aí a gente vai. Por que eu tô leve? Porque eu também fiz massagem ontem, eu também faço, porque, né, como é que eu vou falar alguma coisa que eu também não estou fazendo? Eu faço, eu cuido de mim, eu cuido. Maravilha. Legal. Eu vou fazer até uma analogia, sabe? Com relação ao sistema linfático e à drenagem de uma lavoura. É que quando você não drena o solo, a água, ela fica ali acumulada, não é mesmo? Então você vai perdendo a oxigenação e começa a gerar problemas. Tá aí o nosso sistema linfático, né? Sensacional, muito bacana. É bem isso mesmo, para a gente ver, né? O tanto que tudo é perfeito, né? Aquilo que está ligado à terra, ao solo, a cuidar bem desse patrimônio, ele também está atrelado em nós. Ou seja, tudo que está aí no universo, ali no campo, ele, se for parar para pensar, está em nós em miniatura. Então, se a gente cuidar bem da gente, inevitavelmente vai refletir. O corpo agradece pelo cuidado e o solo também agradece por todo esse cuidado. É diferenciado. Aí, na medida que você... Aí é o ponto que eu gosto sempre de estar falando, gente. Se eu cuido de mim, eu posso pegar uma caneta, eu posso pegar um copo de água, eu posso fazer qualquer movimento. Tudo que sai daqui onde eu estou bem,
para quando você pode cuidar das suas coisas, aquilo ali é diferenciado. Mas quando você está travado, estressado, você pega o negócio, opa, desculpa aqui, ó. Aí você pega o negócio, sabe? Gente, é a coisa interessante. Mas é isso mesmo que aconteceu. É isso mesmo. Tudo vira cabeça para baixo. Cai tudo, nada fica bem, sabe? Quando você já fica aquele tanto de lixo aqui dentro, mental, sem relaxar o corpo, gente, é toxina purinha no corpo. Toxina purinha. Então, é isso aí. Perfeito. Tudo que a gente reverbera melhor depois um belo autocuidado. Com certeza. Edna, no Instituto, como funciona o protocolo de pós-operatório para garantir, né, que a mulher, né, no caso do agro, abarca todas, retorne rápido e com segurança às atividades? Então, a gente vai usar aqui dentro, nós estamos usando, né, desculpa, a forma que eu falei. Nós aqui usamos o protocolo de pós-cirúrgico, o método mais rápido que a gente tem é iniciar com a drenagem, pedir a gente pede o seguinte, por exemplo, eu acabei de receber uma pós-cirúrgica, uma cirurgiada aqui, aí ela vai embora. Ao chegar lá na casa, a gente pede para ficar com as pernas para cima, para que aquele sangue possa voltar para o coração e fazer o devido bombeamento para poder fazer os devidos, por exemplo, onde tiver roxo daquela cirurgia, para ajudar mais rápido possível voltar a corrente sanguínea, limpar aquela pele que está toda machucada. Então a gente pede para essa cliente fazer isso depois da nossa drenagem. Aí vamos supor que ela ainda está na fase ainda só do início de drenagem, não pode vir aqui, a gente vai até na casa dessa cliente, atende ela até ela poder locomover, e aí a gente pede para o uso da meia de compreensão, a gente pede o uso das devidas dos macaquinhos, para poder, o mais rápido possível, essa cliente poder voltar ao seu trabalho normal. Uau, que bacana, Edna. Então, o trabalho aí feito aí no Instituto, né? Ou seja, quando o pós-operatório ele é feito ali da forma correta, né? Consegue reduzir ali o tempo de recuperação de uma forma assim, extraordinária, né? Garantindo que essa mulher retorne às suas atividades com segurança, né? Com conforto e com resultados estéticos, né? E funcionais, né? Isso, e inclusive a gente acrescenta e agrega também os tape. O tape, ele faz a drenagem que a gente precisa. Terminou, a gente faz, né, a nossa manual, e aí a gente põe o tape para poder continuar fazendo essa drenagem no corpo da pessoa, dessa cliente, independente se é homem ou mulher que fez um equipamento. O tape, na realidade, ele é uma faixa que é colocada na cliente, na parte ganglionar, onde vai fazer o próprio dreno daquele local ali. É super interessante, muito bom. Então, esse é o protocolo do Instituto para com as cirurgiadas. Olha, certo. Edna, você poderia compartilhar ou falar um pouquinho para a gente sobre a linha de tratamento, creme e gel desenvolvida pelo Instituto? Como esses produtos ajudam a manter o corpo desinflamado entre uma sessão e outra? Então, nós colocamos, porque foi uma parceria entre eu e a indústria, porque no caso, esses princípios ativos que a gente pediu para ser colocado nesse produto, foi mais assim, eu pedi que você me desse mais ênfase, né? Então, por exemplo, nós colocamos lá vitamina E, extrato de centelha asiática, colocamos mentol e também colocamos extrato de cafeína. São princípios ativos maravilhosos, cujo esse atendimento a gente faz em gabine e podemos indicar para esse cliente usar em casa. Porque o que acontece? Digamos que no início do tratamento do pós-cirúrgico ou do lipedema, a pessoa venha só 2 ou 3 vezes na semana.
E eu preciso que esse tratamento não pare. Então, a gente coloca, o que nós colocamos aqui, tanto para os profissionais, o uso profissional, quanto para as pessoas que vão fazer uso em casa, usar em casa para fazer a caminhada, sabe? E aí, nesse inteirinho aí, a gente vai fazendo a drenagem, a pessoa vem até a gente faz a manta, a gente usa a manta, se precisar de aparelho, tudo, mas eu prefiro hoje usar mais manual, porque o tratamento mais, tipo que eu falo assim, Kelly e Fernanda, é um tratamento caseirão, muito mais eficaz do que ficar usando vários diversos aparelhos que provoca arruma um lado e acaba atrapalhando o tecido de outro jeito, de outro lado, sabe? Verdade, Então, né? é. E a paciente tem toda a segurança, né? Para poder Sim, aplicar. E ela sabe que ela tá. É uma extensão do seu instituto lá na casa dela. isso aí, e para finalizar, a questão de um dos princípios ativos, que a gente colocou o ácido gravos, que ele é para trazer a nutrição para esse tecido trabalhado, e aí ele é necessário usar ele em casa. E juntamente, também a gente colocou, junto com esse ácido gravos, a gente colocou extrato de cafeína e fucus. Mostra pra gente, Simplesmente. Edna, o seu creme. Ele é um creme de 1 quilo. Olha só que Esse legal. creme, esse Já creme vem aqui. todo embalado, a Vem todo embalagem é embalado, própria, com todo já etiqueta. notificado pela Anvisa, Olha todo já só. com código de barra, tudo bonitinho, muito organizado. Certificado pela Anvisa, então quer dizer, é um produto top já. Top, top dos top mesmo. E aí, quando passou a fase do tratamento, às vezes a pessoa. Bom, para aqueles que não tem problema com nenhum tipo de mentol, tudo bem. Mas quem é aquele que tem, a gente pede para usar o nosso produto creme. Mas os que Mentol não. é que faz aquele cheirinho assim maravilhoso. Eu Maravilhoso, que adoro. é esse gelzinho aqui também. Refrescante. Sabe? Tem esse creminho aqui, esse gelzinho aqui, ele é o top dos tops no sentido de trabalhar flacidez, também oxigenação muscular, tá? E traz também um conforto maravilhoso depois de uma caminhada. Quando você passa ele para fazer caminhada, quando você volta, você está suando e ao mesmo tempo gelado. É a coisa mais engraçada. Mas é muito bom, gente, é muito bom o nosso produto. Ô Edna, agora me fala uma coisa. Quem não está em Uberaba e Uberlândia? Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte. Mas eu quero comprar o seu produto, eu quero usar. Como que eu posso fazer? Não, nós temos um método de entrega muito significativo que a gente é daqui de Uberlândia para as outras cidades. Por exemplo, Uberaba a gente já tem. Pode entrar em contato com o Instituto Isso. pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram, pode ser mesmo pelo próprio WhatsApp. Em Uberaba nós temos já uma esteticista lá, já está trabalhando com o nosso produto lá, que está muito, muito feliz. E você vai deixar para a gente esses contatos? Vamos. A gente vai deixar todos os contatos. Inclusive, a gente tem acesso ao Google, né? E pelo Instagram também a gente vai deixar todo a parte da comunicação, né? Da rede social, tudo aí em ênfase para todas as pessoas que interessarem no nosso produto. Aí, Kelly, agora eu fico até mais feliz, porque aí eu não preciso, assim, necessariamente correr para poder, claro que eu quero muito fazer essa massagem da Edna, mas eu já posso começar a fazer meu tratammo aqui. Pode. Então, pode sim, pode. Com certeza que pode. Inclusive, a gente usa, né, cortando aqui, a gente usa o método da drenagem linfática, a gente está entrando também com gessoterapia para poder agregar junto com os produtos. Então, quer dizer, o produto ele não é só para uso de massagem, ele tem a ênfase de tratamento. Ele foi criado para tratamento. Então, não tem melhor, sabe, gente? Passar nas áreas que precisa. Que ótimo, né? Então é bom saber disso. Não, espetáculo, Fernanda. Agora você imagina recebendo o produto e quando tiver a oportunidade de você estar aqui no Triângulo Mineiro, dar uma esticadinha até ali no Instituto Edna Venâncio. Nossa, né? Gente, o que é isso? Não, ela vai ter a oportunidade de vir aqui, mas se ela chegar até Uberaba, o Instituto vai ter ela. Nossa, olha isso! Tratamento de primeira categoria. Já atendi, né, numa das fazendas do Zebu, em Uberaba.
eu passei um tempo aí, e aí eu atendi uma gama de pessoas aí. Só que eu acabei perdendo contato porque vim para cá, e aí, por problemas pessoais, mas, gente, me chama, eu tô indo aí, viu? Ah, então é o Instituto Edna Venâncio na estrada. Foi isso aí, é é verdade, é verdade. sim. É verdade, a gente já atendeu através do meu filho, que é ator em São Paulo, eu atendi muita gente lá também, gente. É Edna na estrada e É Edna verdade. Venâncio. Edna Olha que Venâncio. legal, então, né, tem que saber disso para poder usufruir desse serviço maravilhoso. Com Com certeza. certeza, São né? Paulo, Rio de Janeiro, bem lembrado. É interessante essa consideração aí que a gente comentou sobre a questão do pós-operatório, sobre a questão dos produtos do creme. Então a gente pode entender, né, Edna, que o paciente ele consegue também prolongar o resultado da drenagem Sim, por conta da questão dos sim. produtos em Até casa. então, e isso, porque até então, além da drenagem manual, nós temos a bomboterapia, a turbinada, pantala e manta. Então, nós temos todas essas ferramentas que agregam junto com os produtos. Aí, terminou aqui, fez a sessão, já pega o creminho, já leva para casa. No outro dia, em vez de passar hidratante, passa o produto na parte abdominal, onde está sendo a área que está sendo tratada. É super interessante, gente. Não tem por que falar que, né, não vai dar para mim lá. Não vai, então pega o creme aqui e você acaba. Perfeito. Edna, por gentileza, qual o diferencial desses ativos, né, para quem enfrenta clima seco e o sol forte nas fazendas? Então, é o ácidos glavos. Esse ácido glavos, ele traz a, a, a permeabilidade para a pele, ou seja, para não envelhecimento precoce dessa pele. O que Oh, que acontece? legal. Ele trata justamente nessa glândula onde ele vai conservar a pele e vai fazer ao mesmo tempo o trabalho de hidratação e drenagem ao mesmo tempo. Uau! Então, Faz uma Não, a gente regeneração da pensou bem, pele? hã? Ele faz uma regeneração da pele ou Faz, não? Só faz, hidratação? faz, faz, porque quando eu faço a massagem com ele, nós fazemos a massagem com ele esfolia o tempo todo. Não, gente, Ah, que interessante. sabe, foi bem pensado, foi muito bem pensado. gente, Para toda essa gama de situações. Porque o que nós pensamos? Como a tendência, a gente está acompanhando a tendência com esse clima está quente demais, depois vem uma chuva, aí a pele ela também tem isso, né? Com isso, ela tem os deslizes por conta disso. Então, a gente já trouxe esse produto para isso, para poder estar entrando, para dar essa vivacidade para a pele. E automaticamente a gente vai trabalhando a gordura ali inflamada, ou seja, que está sendo tratada, cuidada. Sim. nossa, top demais, Edna, porque realmente, assim, quem trabalha no campo, ele sofre muito com sol, poeira, baixa umidade, né? E são todos Sim, fatores que aceleram o envelhecimento da pele, né? E sim. realmente poder ter esse produto onde você sabe, não, gente, eu posso ir para a lida, que eu estou bem protegida aqui, e os ativos desse produto, desse creme, desse gel, vai entrar em ação ali para poder me proteger de todo esse processo, com hidratação, né, regeneração da pele. Isso mesmo, isso mesmo. Que a nossa preocupação hoje é a gente busca muito tendência do que o outro precisa. Aí a gente pensa, vê o clima, vê os estresses, o desgaste energético, então a gente coloca tudo num produto só que dá para poder uma gama pequena, que o resto tem uma água, tem uma alimentação, tudo, um exercício, né? Mas a gente pode fazer essa contribuição nessa forma, nesse formato, sabe? Perfeito. E uma outra pergunta também, aproveitando, que então que o estresse crônico, né, ele impacta na produtividade, né, frente a todo Muito, esse... muito, muito, sabe? A questão é preocupante, porque a maioria das pessoas está assim. E é onde que chega às depressões. Isso tudo, gente, eu vou falar assim, sério.
se não trata um todo do jeito que a gente tem essa proposta aí, com as mãos, com as coisas que a gente tem oferecido e ofertado para as pessoas, olha, quando chega a ficar crônico, nossa, para sair desse estágio aí não é brincadeira, não. Exige mais coisas a ser feitas, sabe? Com certeza. Nossa. Mas é isso. E é interessante, né, que isso com certeza deve impactar nesse estresse, esse impacto, né, com certeza reflete em noites mal dormidas, né, dores musculares, ansiedade, a pessoa adoece mais porque, consequentemente, né, cai a imunidade dela, e frente a isso, Edna, há técnicas como o shiatsu, a acupuntura, elas ajudam na regulação do sistema nervoso, existe benefício comprovado na melhora do sono e da dor muscular com essas técnicas? Certeza, porque o shiatsu, ele está ligado à energia quântica. E quando você trabalha os nódulos de forma ponto a ponto, pegando ponto de cada um, parando por 3 segundos a cada ponto que você está trabalhando ali, você doa energia ali. E aí, o que acontece? Tanto o shiatsu, quanto a acupuntura, quanto o doin, são terapias, né, corporais que agregam ao nosso trabalho também. Isso aí vem a somar de uma forma significativa para as pessoas. E a gente tem feito isso aqui também, viu? E está vendo resultados maravilhosos, viu? Sensacional. Fernanda, eu gostaria de fazer alguma consideração sobre... Eu tive... eu acho que existe aí tem atuar muito numa quebra aí de consciência, de paradigma. Seria isso? Isso. Com a pessoa. Porque hoje eu acho que até que não, mas há anos atrás, no passado, a acupuntura ainda era uma medicina alternativa, né? Mas que, assim, é igual a homeopatia, né? Que nós estamos tratando e tudo. A gente vê com bons olhos, mas não tem a paciência de fazer o tratamento corretamente e esperar, né, os medicamentos agirem. Sim. E aí, a acupuntura, eu lembro que eu sou imediatista, sabe? Eu sou imediatista. Então, eu fui fazer, eu tive, assim, um estresse muito grande, teve uma época muito grande dentro da Vale, e assim, eu fiquei toda dura, eu não conseguia mexer, e aí eu fui para fazer acupuntura, mas eu confesso que eu não aguentei, por causa da minha ansiedade, do meu desespero. Então, assim, eu acho que uma das coisas que precisa ser trabalhada, eu acho que até trabalhar a pessoa mesmo, a pessoa ansiosa, é essa questão de saber que a técnica está avançada e que precisa de um tempo, né, para que ela faça esse efeito. Sim, isso mesmo. Por quê? O que acontece? A questão dessas terapias integrativas orientais. O que ela traz? Ela vai ao contrário do que o cliente foi buscar. Eu estou cansado, estressado, não aguento mais, está tudo doendo, mas chega lá para ser cuidado. Primeiro, até quando eu fiz como diz, a certificação desses cursos orientais aí, a minha terapeuta falou assim: gente, primeiro vocês dão água com açúcar para o cliente. Dão água com açúcar para o cliente para dar uma acalmada. O cliente acalmou, ele acalmou, aí você começa a aplicar. Porque se aplicar com a energia que ele chegou de fora, a agulha não vai no ponto, ela vai no outro ponto, aí causa outras coisas. Eu acho que ela até dobra. Não, é um desastre. Então, o que acontece? Aí ela alinhou muito sobre isso. Então, como eu tenho o chá nutracêutico, por enquanto eu não tenho ele aqui ainda, mas eu tenho o chá nutracêutico, ele tem 30 ervas dentro desse chá, dentro de um sachê. A gente trabalha com esse chá
ele traz um diurético, uma calma, assim, uma calmaria, uma coisa maravilhosa para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. As clientes que estão fazendo shiatsu conosco aqui, do Yin e acupuntura, nós estamos usando esses métodos, assim, mais de chá primeiro. O shiatsu já é mais gostoso, porque ele já vai direto na vai massagem e te relaxa. Aí agora, a acupuntura, eu a já fico acupuntura ansiosa demais. Não, e todo mundo fica. Porque é a agulha que vai, né, no ponto que precisa ser trabalhado, aonde precisa. Então é a coisa assim, mais interessante do mundo, gente. Mas tem que usar os métodos. Mas eu me recordo que o médico, o terapeuta que fez, que colocou para mim uns pontinhos na agulha. Na agulha. Meu Jesus! Teve uma vez, eu não sei o que ele fez, que eu vou te falar. Ele colocou umas 3 ou 4 agulhinhas, não sei aonde, mas meu músculo fez assim, ó. Relaxou. Muito bom. Gente, isso é milagre. Muito bom. Nossa, muito bom. Simplesmente, eu não tinha nem... Eu tava dura, mas dura. Ele foi lá, colocou, falou assim, Fernanda, não, deita aqui, vai... Colocou, e eu falei assim, eu relaxei. Eu falei assim, o que você fez comigo? Não é possível? Gente. Mas saiu relaxada de lá, né? Saí? Eu saí, não sei onde que ele enfiou essa agulha, mas que o trem funcionou. Gente, e é tão bacana, né, que a Fernanda trazendo essa informação que ela passou, né, com o trabalho do Instituto, uma das coisas, então, que com todas essas questões que a gente percebe que o pessoal deve sentir, né, esse relaxamento, e depois o depoimento de falar, nossa, voltei a dormir bem, e acordar com energia, né, e é interessante, porque o sono, ele melhora, né, parece que tudo começa a fluir ali em harmonia, ali no fluxo que precisa ocorrer. Então, disposição, com certeza, foco, humor, tudo volta. Tudo. Tá E, Edna, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aí no Instituto, né, existe oportunidade para que as mulheres do interior capacitem também na área de estética? Sim, nós estamos com vagas agora para março, mas mais final de março, eu estou com as datas já mais ou menos já engatilhadas para poder estar reiniciando os cursos para pessoas que querem integrar nessa nova jornada aí das massagens e depilação. Olha que bacana. Não é laser, mas é depilação mesmo de cera. Para essas formandas, a gente também pede que quem que quiser e tem interesse em querer saber um pouco mais sobre essa questão das massagens, tudo, a gente pode dar altas dicas. Pensa, 35 anos tem muita coisa para passar. Maravilhoso. Pode não, e é isso. Não, aí o nosso contato está aí no Instagram também, né? E tem no Google também, a gente consegue falar conosco aqui. Ótimo. A educação profissional, Edna, ela pode, então, se tornar uma fonte de renda complementar no agro, né? Sim. Que tem muita gente que... às vezes tem gente no agro, não fala assim, porque lá o trabalho é intenso, mas tem gente que fala, talvez não seja isso que eu queria, aí vem, experimenta, faz um curso conosco aqui, aí tem outras mulheres dentro que trabalham mesmo, roçadão mesmo, que não é as agro, não sei como que fala, né? Tem as donas e tem as pessoas que trabalham ali no campo, né? Uhum. Tem mulheres lá que também querem aprender um pouquinho, estamos aqui à disposição também, né? Perfeito. Então, é uma atividade também, né, que gera autonomia financeira, flexibilidade de horário. Sim, isso mesmo. Então, acaba realmente, assim, sendo uma oportunidade muito interessante também, né? Maravilhosa, para quem tem o dom e está lá meio perdido, gente, não queria estar aqui, eu queria fazer outra coisa, aí se acha fazendo uma experiência aí com a gente aí, não é isso mesmo que eu quero, então monta alguma coisa, ou vai atender em casa, enfim. A questão financeira fica muito mais assim, mais leve, do que ficar ali e ganhar aquele valor, né? Mas aí pode ter a liberdade financeira aí
bem tranquila, Que trabalhando bacana. com essa área. E volta também, né, para a própria questão da qualidade de vida e autocuidado, porque De inevitavelmente, autocuidado. né, fazendo esses cursos aí na parte da estética, inevitavelmente a pessoa vai estar colocando isso também, né, na própria vida. Que maravilhoso. Com certeza, isso eu falo assim, eu como experiência, porque, digamos, pegando um pouquinho da experiência pessoal, né? Eu tenho 4 filhos e consegui manter o corpo, eu acho que de tanto olhar, o antes de depois de muita gente aqui fala, não, peraí, gente, deixa eu... Né? Porque não adianta, igual eu falo, pra mim, eu tô falando pra mim, não adianta eu estar assim, desse tamanho, né? E aí falar de beleza, falar de cuidados, né? Tô lá precisando ser tratada também. Então, não, eu tô conseguindo manter aí a rédea do cuidado aí, porque, né? É o exemplo. Tá? E é Exemplo o a que a gente, passa. e é o que a gente comentou justamente lá no começo, né? Que a questão do autocuidado, da presença, né? Da imagem, ela comunica, ela chega primeiro do que o seu discurso. Né? Então, você vai falar sobre a questão de autocuidado, sobre tudo isso, e ali você está capengando ali, caindo aos pedaços, onde a sua própria imagem não transmite aquilo que você está levantando a bandeira. Então, realmente, é aquela questão aí que você comentou e agora falou, opa, não, peraí, gente. Então, realmente, aquela muito bacana, top demais. Não, e assim, a questão da imagem, Ted. A questão da imagem. Gente, como é que eu vou falar de estética na hora que eu for dar um sorriso? Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente? Vai para um evento, um showroom, um negócio grandioso. Cadê o batom? Cadê um brinco? Cadê a estética? Dente, olha o senso. É importante, a imagem é importante, entendeu? Isso aí traz autoconfiança aí para todas nós, né? Show de bola. Fernanda, gostaria de fazer alguma consideração? Olha, eu achei assim importantíssimo esse tema, sabe? Que eu mesma me descuido muito. Eu eu sou uma workaholic. Então, assim, o meu autocuidado, o tempo pro autocuidado é minúsculo. E então, assim, como foi importante, né, a gente falar desse autocuidado da mulher? É importante porque, veja bem, eu tenho lidado com muitas reuniões de ACIUB, CDL aqui em Berlândia, encontros com prefeito, fazendo parcerias. Então, assim, a gente ouve, gente, de coração. Ai, mas que mulher elegante. É bom demais ouvir isso, gente. Nossa, é ótimo. Né? Que mulher elegante, nossa, mas cheirosa. Porque antes de você vender qualquer coisa, você vende a sua imagem. Sim. Ah, não, eu vou lá para conhecer, dar uma olhada de cima e embaixo em você, assim. Eu tô lá disfarçada, olhando aqui de cá, gente, no cantinho aqui. Aí eu vou, oi, vem cá. Esse dia tá desse jeito, gente. E assim, a gente tem a nossa própria energia. Oi, vem cá. Instituto Edna Venâncio, nossa, onde é? Porque não tinha, né? Não, é aqui, próximo, aqui no Martins mesmo. Ai, quero conhecer. Você tem um cartãozinho? Já tá, né? A gente já tem o cartãozinho ali para mostrar. Já estamos aqui. Olha que mostra, a unha tá feita, não tá cheia de... Né? Tá feitinha. Já mostra. Né? Top. Gente, cuidado, eu tô falando todo completo. Tanto o corpo, sabe? Tratar do corpo, da alma, da aparência, de um batom, gente. O batom vende. Você passa, gente, os boletos. Não quero saber, não. Deixa eu passar meu batom aqui, o boleto vai Nossa ser. Senhora, por favor. tocadas aqui. Nossa, gente, sensacional. É importante. Isso é muito sério. Eu falo que eu me espelho em muitas aí, mulheres aí que a gente olha assim, nossa, gente, deixa eu passar esse batom e pôr esse brinco. Vou lá, coloco um brinco, coloco uma roupa baseada naquela mulher que eu vi aquele dia. Gente, a gente olha isso, entendeu? Eu já percebi vários olhares
com relação a isso. Então, eu posso estar do jeito que for, mas o batom e o lápis. Estou mantendo o teu cabelo curto para ficar mais assim, mais fácil. Batom e o lápis é importante, gente. Batom e o lápis, sabe, um acessório, dar uma diferença. Show. Olha só, hein? Agora, Edna, vamos fazer um bate-bola rápido. Eu começo a frase e você completa. Tá. Cuidar do corpo é? Importantíssimo. Olha. Importantíssimo. Importantíssimo mesmo. Lipedema é? Inflamações que precisa ter um autocuidado melhor. Uma mulher forte é? Imprescindível. Saúde de verdade significa? Bem-estar o tempo todo. E é imprescindível também para o nosso desenvolvimento humano. Autoestima para mim é? Tudo. Tudo. O futuro da estética será? Promissor. Uma palavra que define seu trabalho. Amor. Puro amor. E excelência. Até completo. E excelência. Por favor, amor e excelência. Olha, Edna, gratidão pela generosidade em compartilhar conosco seu conhecimento e sua experiência. Hoje falamos sobre um tema fundamental, a saúde da mulher que vive e trabalha no campo. Cuidar do corpo, da mente, da presença não é luxo, é condição para uma vida produtiva e equilibrada. Agradeço também a nossa comentarista, Fernanda Condessa, que trouxe uma visão estratégica sobre posicionamento e liderança feminina. E a você que nos acompanhou até aqui, se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras mulheres do agro que também merecem cuidar da sua própria saúde. Nos vemos no próximo episódio do Raiz e Resultado. Até a próxima. Um abraço. Gratidão. Ótimo.